A Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, ela é uma igreja pertencente ao ramo do presbiterianismo, tendo como tutor o João Calvino, e em 1966 ela então se torna uma igreja unida, e enquanto Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, ela então passa a ser reconhecida como a primeira igreja protestante brasileira, cujas suas ênfases se dá mais no campo do ensino da palavra. É uma ênfase herdada pelo movimento reformado. Ela tem como ênfase o ensino considerado, chamado ensino secular, que é um dos pontos, um dos pontos altos da importância dada pela Igreja Presbiteriana Unida. A ênfase na evangelização, o anúncio do amor e dos ensinamentos de Jesus Cristo, e de uma forma mais precisa, em 1970, ela passa a ser conhecida e reconhecida enquanto uma igreja genuinamente ecumênica. E através de um dos seus teólogos, o reverendo Jaime White, ela se destaca em apoiar os que foram presos politicamente e que foram torturados. Então, uma grande campanha em 1970 em torno da solidariedade àqueles e aquelas que foram aprisionados pelo regime de ditadura da época. E a partir daí, a Igreja Presbiteriana Unida, ela é apresentada justamente como uma igreja protestante brasileira. Há 16 anos, através da figura artística do palhaço Graviola, personagem por mim interpretado, eu chego aqui nessa favela, que na época tinha o nome de Vila Esperança Emergente, e depois, através da brincadeira de crianças, ganha o nome de Favela Bola de Ouro. Nós chegamos aqui enquanto missionários. E de tanto fazer as crianças rir, a gente foi se deparando que os seus pais quase não tinham dente na boca. E de que junto àquele sorriso vago, havia também pouca escolaridade, poucas ferramentas para poderem conhecer os seus direitos. E o tempo longo que as crianças passavam nas ruas nos fazia crer que, naquele momento, uma escolinha seria necessária. Então, olhando para esse Primeiro Testamento e, sobretudo, para aquela experiência do Êxodo, nós conseguíamos perceber que aquele álbum de fotografia ele poderia fazer parte da nossa realidade. Se nós dessemos ênfase a uma teologia que se preocupasse com os problemas diário e cotidiano dessa gente que nós havíamos dito que estaríamos com ela anunciando o Evangelho de Jesus. Nós fomos percebendo que é como se no meio do caminho fosse se abrindo uma trincheira. E nessa trincheira estava lá a comunidade eclesiais de base da Igreja Católica. E olhar para aquele facho de luz foi nós percebermos que nós, enquanto tradição protestante, nós poderíamos aprender com os nossos irmãos também do cristianismo, mas da denominação católica romana, sobretudo essa população das SEBs que anuncia a parte prática desse evangelho, e sermos uma comunidade eclesial, ecumênica de base. Então eu diria que a nossa espiritualidade ela é bem protestante, e o tanto que é protestante, ela é bem uma comunidade eclesial ecumênica de base. E é como se fosse uma haste de uma cruz que nos faz ser bem protestante, que é essa haste mais vertical, e as duas hastes que aponta para o horizonte, que nos torna bem comunidade eclesial ecumênica de base. Nós conseguimos perceber que a nossa missão aqui seria contribuir sobre 3 ênfases, enquanto comunidade de fé local. Um seria a cultura.
que nasce com o palhaço Graviola e sua turma. O outro seria a parte da educação, que aí nasce a Universidade Popular do Nordeste, que tem por ênfase a experiência de Jesus de Nazaré, que juntamente com os pescadores e campestres, homens e mulheres de sua época, dá início a uma saga de 2008 anos, tendo ênfase como o conhecimento local, o conhecimento dessa população. Nos inspiramos na cosmovisão africana, que consegue de uma forma muito prima perceber que o todo e as partes, elas se relacionam e uma está para a outra. A cultura indígena, que nos mostra que a partir do respeito a essa terra, nós podemos justamente demonstrar o nosso verdadeiro amor para com a transcendência. O querido socialista George Politz, que funda a primeira universidade popular na Rússia. E dentre eles a gente também não deixaria de citar, é claro, do nosso queridíssimo Paulo Freire. Paulo Freire, pernambucano, homem de Jaboatão, pernambucanização, projeto libertário foi a sua incorporação, amordaçado pela ditadura, por projeto do dinheiro, foi levado para o estrangeiro, ali alfabetizou muita gente de valor, cresceu seu coração, pernambucanização. Na parte da saúde, quem configura melhor a nossa fé, que Jesus era aquele que estava na contramão, se encontrando com alguém que estava no caminho, precisando de ser curado, e ele indicava o tanque de Siloé, ele fazia com o barro lama e curou o cego. E quem traz para nós esses fundamentos e que nós temos condições, através de completar essa nossa fé materializada, é justamente a Clínica de Medicina Natural Mumbitaba, onde a gente também missiona enquanto servos, enquanto aprendizes desse Jesus de Nazaré, que é possível uma outra saúde, um outro projeto de saúde para essa população. É possível um outro projeto de educação. É possível um outro projeto de cultura. Justamente dessa posição de assumirmos um compromisso com uma educação de base, uma educação que está preocupado em tanto ouvir como convidar os irmãos e irmãs de humanidade a prestarem atenção que gritos são esses, vindo dos vários lugares, que a Universidade Popular do Nordeste, ela deu início no dia 1º de outubro de 2005 à primeira grande aula aberta pelo fim da intolerância, convidando lideranças das mais diferentes expressões religiosas. Lembro-me que naquela semana estava acontecendo o bombardeio na faixa de Gaza, num conflito entre palestinos e judeus. E na primeira grande aula aberta nós tínhamos palestino e judeu. Então aquela primeira grande aula, ela foi assim, a maquete do sonho. Reabilite sua consciência, Senhor Deus, com a consciência, criou toda a humanidade. O preconceito é uma maldade, é sim. O preconceito é uma maldade pra mim.